Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e eu queria tratar agora com vocês, fazendo algumas críticas e apontamentos sobre a Lei Mariana Ferrer. Antes de entrar nos tópicos, peço que vocês nos sigam nas redes sociais para que recebam, então, vídeos e artigos gratuitamente sobre as áreas do direito penal e do processo penal. Bem, dito isto, a crítica que quero fazer aqui ela será direcionada à lei, mas também a uma postura do legislador que de há muito vem sendo adotada aparentemente numa boa finalidade, mas que na verdade é travestida apenas de uma cega militância. Eu vou explicar isso mais na frente. Bem, a Lei Mariana Ferrer é a Lei 14.245 de 2021, é uma lei apelidada de Lei Mariana Ferrer, e ela introduziu um parágrafo único no artigo 344 do Código Penal que trata sobre o crime de coação no curso do processo. O parágrafo único vai dizer que a pena será aumentada de 1/3 quando essa coação ocorrer no curso de um processo em que se apure crimes contra a dignidade sexual. Mas o mais importante é aquilo que vem no artigo 3º desta lei, onde se promovem as mudanças no Código do Processo Penal. Foi adicionado o artigo 400-A e também o artigo 474-A no Código Penal. Em resumo, esses artigos dizem que na audiência de instrução e julgamento as partes não poderão fazer, inciso 2, manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Inciso 2, esse foi o inciso 1 que eu falei, é vedado também a utilização de linguagem, de informações, eu estou com a lei aberta aqui, ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Senhores, esse mesmo texto foi introduzido no 474-A, que vai reger a instrução em plenário no júri, como também na Lei 9.099, dizendo que essas obrigações, que essas vedações, também estarão presentes nas audiências de instrução de julgamento que se realizarem nos juizados especiais criminais. O inciso 1, ele vai dizer que é vedada a manifestação sobre circunstâncias ou fatos alheios ao processo. Isso, na verdade, é chover no molhado, porque a lógica mesma da condução de um processo, da instrução processual, que tem como finalidade a verificação dos fatos alegados pelas partes, obriga a que o magistrado e as partes obedeçam a uma elementar postura, que seria o foco naquilo que está nos autos. É dizer, quando eu estou numa audiência de instrução como parte ou como magistrado, não convém, evidentemente, colocarmos em discussão, indagarmos ou levarmos a instrução para fatos que não dizem respeito ao processo, que não têm conexão ao processo. Inclusive, isso já existe na prática. Os juízes sempre estão atentos, o Ministério Público também, e os advogados também, quando pedem a palavra para, muitas vezes, redarguir o promotor de justiça, todos eles estão atentos para que nada venha a ser tratado ali na audiência e que não diga respeito ao objeto do fato penal, o objeto ali do objeto da instrução na audiência, Dito isto, senhores, é completamente desnecessário e acaba porque cria uma possibilidade absurda de nulidade. É dizer, imagine-se que uma parte alega que a testemunha foi indagada sobre fato alheio. O juiz não reconhece isso. Mas aí, no tribunal, o tribunal
em sede de apelação, tendo essa situação sido levantada em preliminar, de nulidade no recurso da parte vencida, reconhece que houve ali, sim, uma extrapolação desta obrigação das partes, que é manterem-se focadas, alinhadas ao objeto do processo. Bem, se aquela pergunta, por exemplo, foi objeto, ou aquela pergunta e a resposta foi objeto de valoração na condenação, o reconhecimento posterior do tribunal do descumprimento dessa vedação aqui presente no inciso 1 não estaria eivando o processo de nulidade? Mas o objetivo da lei não seria criar, mas ela cria por tabela essa possibilidade de nulidade. Absolutamente absurda. Porque a finalidade da lei, e está aqui descrita, é proteger a vítima. Mas vejam, hoje a vítima no processo, ela é protegida, sim. E o juiz tem todos os mecanismos a seu dispor. A lei, por exemplo, processual penal, ela impede que a testemunha ou a vítima, não querendo, venham a depor na presença do acusado. Um exemplo. Elas também protegem no sentido de que uma manifestação jocosa, uma manifestação desrespeitosa pelo magistrado, ela será tolhida por qualquer das partes ou pelo magistrado. E isso já falando em relação ao inciso 2, eu vou entrar agora. O inciso 2 vai dizer a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunha. E aí nós temos um problema. Primeiro que nós vamos deixar nas mãos dos juízes, que estará atrelado, vinculado à afirmação da vítima ou da testemunha, a lesão à dignidade desta vítima ou dessa testemunha. É dizer, na prática, o que vai acontecer? Se a vítima ou a testemunha for indagado sobre um fato, se o advogado utiliza ali alguma expressão, alguma imagem, alguma informação, e a vítima ou a testemunha se disser ofendida, ó senhor, eu estou ofendido, isso me ofendeu. O magistrado então terá por obrigação tolher a palavra do advogado para então dar seguimento à instrução, à audiência de instrução e julgamento. Isso é muito arenoso, isso é muito subjetivo e não nos traz balizas mais concretas para podermos impedir o arbítrio judicial que estará vinculado ao arbítrio da parte ou da testemunha. Tem um outro problema também. Vejam, o advogado, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele tem imunidade profissional no exercício, evidentemente, da sua profissão ali durante o processo, em relação aos crimes de difamação e injúria. Ora, nós estamos dizendo que o advogado pode infringir esta vedação, mas ao mesmo tempo há no ordenamento uma norma permissiva que vai dizer que ele pode sim proferir palavras, expressões injuriosas e difamatórias e mesmo assim não ser condenado por isso. Então, ele pode ou não pode? O ordenamento jurídico deve ser uno, deve ser deve ser coerente. Então, não podemos compactuar com esse tipo de legislação, tá? Um outro detalhe, eu até tinha anotado aqui, é que o seguinte,
A elaboração dessa lei esteve calcada numa militância com relação à causa feminista. E muitos advogados criminalistas vestiram a farda desta bandeira, mas fazendo da advocacia criminal um instrumento de defesa desta bandeira. E a crítica que eu quero fazer aqui é justamente essa. Quando você põe a advocacia criminal a serviço de uma causa identitária, você irá encontrar em algum momento uma colisão como essa. E você será obrigado a adotar uma ou outra posição. Ou você defende o direito de defesa, ou você defende a sua bandeira da sua causa. Mas com a advocacia criminal, você não poderá fazer isso, ou não deve fazer isso. Aquele que vestiu, no caso da Mariana Ferrer, este fardamento e disse: o advogado errou, foi um absurdo, ele não deveria ter feito isso, ok? Mas será que ele de fato errou? Bem, se ele errou, eu até concordo que ele exacerbou-se um pouco, até muito mesmo naquela situação, mas era obrigação do juízo e do Ministério Público se manifestarem, porque há um checks and balances ali, há um freio e contrapeso ali na audiência. Eu fiscalizo a atitude do juízo e do promotor, como o promotor também fiscaliza a atitude do advogado e do juízo, e o juiz também fiscaliza a atitude e as condutas do advogado e do promotor. Se eles se mantiveram inertes, é um outro problema. Mas o que eu não posso é criar uma lei com esta abertura semântica e esta possibilidade de arbítrio para, numa falsa finalidade, achar que estou protegendo a vítima, quando na verdade, muitas vezes, eu poderei estar desprotegendo-a. Imagine que, isso é um exemplo que eu li na internet, uma pessoa venha a defender, um advogado venha a defender um pai que matou o estuprador de sua filha. Ora, a filha depôs em plenário. Ela é testemunha, como também é vítima de um outro crime, um outro processo, talvez que teria sido aberto, porventura, mas ela ali é testemunha somente. Imagine que o advogado não poderá fazer alusão aos fatos do estupro, porque eu poderia se estar ofendendo ali a dignidade da testemunha. O promotor poderá se levantar e dizer que o advogado está descumprindo aquela determinação. E aí, estou eu protegendo aquela mulher com essa norma? Ou eu estou dando vazão a inúmeras injustiças, achando que a lei positivada poderá me trazer a equalização dos equívocos neste mundo e no processo? É de se pensar. Portanto, você que é advogado criminal, se você quiser realmente ter um compromisso com a verdade, com a dogmática correta, sem floreios, aquela dogmática que não se contamina pelas vicissitudes ideológicas, você vai entender que essa lei é um erro e que não deveria ter sido publicada. Primeiro, porque já temos mecanismos de proteção da vítima na audiência. Segundo, e mais importante, que ao vedar determinadas condutas, na prática estaremos permitindo a injustiça e, sobretudo,
calando mais uma vez, amordaçando mais uma vez o advogado, como foi amordaçado quando o ministro Toffoli impediu que os advogados em plenário utilizassem-se de uma determinada tese, a pretexto aí de defender novamente a causa feminista. Então você, advogado, que aplaudiu a decisão de Toffoli, sob qualquer aspecto, não pode em nenhum momento se ver estupefato em relação à Lei Mariana Ferrer. Não. Porque assim você, se assim você o fizer, poderá ser chamado de hipócrita. Essa é que é a verdade. Ou você serve à causa da defesa criminal, límpida, livre, ou você se amarra a determinadas bandeiras e aí passa a ser um advogado criminal de meia defesa e de meias verdades. Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos e bom trabalho.